Estamos ao vivo! Boa tarde, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um bate-papo aqui. Tô com o Thiago. E aí, Thiago, tudo bom? Tudo bem, Fábio? Beleza? Thiago tá no calor da Toscana e, bom, eu tenho que confessar que eu tô com uma certa invejinha, porque eu queria também estar sob o sol de Toscana neste momento, e ainda mais agora que pode sair, pode ir pra praia. Mas, enfim, estou aqui no sol das Minas Gerais comendo pão de queijo. Então, tem os seus prós e os seus contras. Galera que está chegando, olá Magda, Isa tá aqui, Débora também. Bom, para quem caiu de paraquedas, o objetivo, esse bate-papo, o Thiago obteve o reconhecimento da cidadania dele recentemente, me deu a oportunidade de poder acompanhá-lo nessa jornada, e eu chamei o Thiago aqui para a gente bater um papo sobre como foi o processo dele. Tem muita gente aqui que tem essa dúvida, né, que sempre me pediu para, poxa vida, Fábio, fala mais, nós gostaríamos de ter casos reais de pessoas que efetivamente fizeram o processo, para que a gente pudesse entender um pouco, e o Thiago topou. Então, primeiro, Thiago, obrigado por parar aí. Eu sei que você trabalha, eu sei que você está correndo e se disponibilizar a vir aqui trocar uma ideia com a gente. Grazie mille. Eu que agradeço o convite, poder ajudar o pessoal. Show. Primeira coisa que eu normalmente começo os nossos bate-papos perguntando como que você me conheceu. Você lembra de onde você me achou? Como que foi isso? Lembro sim. Eu lembro que o meu primo tinha começado a correr atrás disso. E só que daí chegou um momento que ele estava procurando os dados pela parte da minha família, da parte da família que a gente tem em comum. Só que daí ele descobriu que por outra parte da família dele já tinha todos os documentos. Então ele passou o bastão para mim e daí ele me deu as dicas, né? Porque eu sabia zero assim de como era o processo. Daí ele falou: segue o canal aí do Fábio Barbiero que... E aí você me encontrou, então, pelo YouTube. Ele te indicou o YouTube. Sim. Tá, legal. E em quanto tempo você já estava buscando a sua cidadania? Como que aconteceu a cidadania na sua vida? A primeira vez assim que eu ouvi falar de alguém que tinha conseguido foi um amigo meu de faculdade. Ele teve uma oportunidade de fazer um intercâmbio aqui na Europa. E ele aproveitou, acho que, não sei se ele deu, como que foi, assim, toda a história, mas ele pegou o documento aqui enquanto ele teve essa oportunidade. Eu não sei se ele voltou aqui e fez o processo aqui na Itália ou se fez no Brasil, mas ele teve reconhecimento, até ajudou uns outros amigos que tinham algumas informações a mais também, ele conseguiu pegar os documentos para essas pessoas. E essa aí foi a primeira vez que eu vi que tinha essa possibilidade. Isso existe? E aí você... Bom, o seu processo é fresquíssimo, né? Quanto tempo faz que você foi reconhecido? Foi reconhecido em janeiro agora de 2020. Ou seja, fresquíssimo. E, bom, você estava lá no CCI. Me conta como que foi, o que a galera mais quer saber que é o seguinte: como que foi o plano? Você chegou e falou, beleza, vou para a Itália. Como que foi esse planejamento? Como que isso aconteceu? O planejamento era assim. A família da minha esposa já também estava... A minha esposa é descendente de italiano também. E eles já estavam correndo atrás dos documentos, retificação, já fazia diversos anos e estava chegando perto do fim. E daí eles até entraram já em São Paulo com o pedido, né? Então vai esperar alguns anos. E o plano era a gente ir junto. Eu consegui todos os meus documentos, consegui retificar tudo e acabou coincidindo assim de a gente terminar basicamente todos os documentos juntos para virmos aqui para a Itália. E o plano era eu pegar começar a fazer o processo aqui, mas continuar trabalhando, porque eu sou programador, trabalho remoto para uma empresa. Ótimo. Então, o plano era esse. Então eu vou para a Itália, vamos juntos, eu continuo trabalhando de boa e beleza. E aí, como que foi
começar, por exemplo, a escolha do Comune? A escolha do Comune eu comecei fazendo um processo parecido com qual é o nome dele? Samuel. Ele colocou também no Excel, puxou a base de dados lá de toda a população de todos os comunes da Itália, começou a eliminar e no final tinha alguns assim. Mas daí eu entrei em contato com alguns comunes também, só que a maioria deles pedia que eles só analisavam se tivesse lá no lugar. Certo. Daí, outra possibilidade foi uma amiga minha que comentou sobre um comune que era perto de Milão, e a particularidade do meu trabalho é que precisa ter uma internet boa, né? E eu imagino que perto das cidades maiores tem uma internet boa, melhor do que em cima da montanha lá, escondida. Interessante. E também, por eu estar trabalhando, não estar procurando trabalho, eu não tinha o problema de esperar 6 meses, até 1 ano, assim, do processo. Então, mesmo se fosse um comune meio demorado, assim, mas bem intencionado, né, e tal, para mim não teria problema. Certo. Interessante, ou seja, então você também foi o doido da planilha, ou seja, pegou lá no Instat, bluff, baixou aquela coisa toda e que no final acabou não usando, né? Então, acabei não usando. Esse comune aí de um amigo, mas aí você foi para este comune então? Fui, levei os documentos, marquei uma consulta lá com a oficial de status civil, ela analisou nossos documentos, ela viu que tinha um problema no apostilamento, porque tinha apostilado, acho que a tradução foi apostilado como se fosse a assinatura da tradutora, mas era para ser do cartório ou o contrário, não lembro exatamente. Tá. E daí você até falou que era extremamente raro que alguém pegasse a esse nível de detalhe. Sim. Aí as possibilidades que tinha era ou pedir os novos documentos, todo corrigido e apostilado corretamente no Brasil, ou fazer em outro comune que dificilmente encontraria um outro comune que teria esse nível de detalhamento. E o que você fez? Nesse meio tempo, eu também não estava conseguindo alugar uma casa, né, um apartamento na cidade. A gente começou bem esperançoso, procurando lugares aredados, né, mobiliados, totalmente mobiliados, aí já não tinha tantos, nenhum deles aceitava a gente como residentes, porque todos eles pediam contrato por tempo indeterminado. Eu explicava que eu tinha trabalhado com uma empresa estrangeira, que não tinha base na Itália, não tinha o mesmo contrato, mas eu conseguiria pagar 6 meses, até mais adiantado. E mesmo assim, não conseguimos nenhum desses lugares. Você contou que teve uma particularidade aí, que a região que você escolheu era uma região que tinha muitos estudantes. Foi esse lugar, né, que acabou rolando isso? Isso, na verdade é uma cidade 1 hora de trem de Milão, e as pessoas, estudantes ou até professores que vão fazer aula em Milão, nas universidades de lá, geralmente vão para essas cidades mais longe, que são mais baratas a hospedagem. Sim. E então a rotatividade, por exemplo, de Airbnb é muito alta, e para eles não compensa fechar alguém para longo prazo. Então, galera que está ouvindo, primeira dica importantíssima que o Thiago passou para a gente aqui, que isso aconteceu comigo em Pisa. Isso era complicado. Cidades universitárias ou próximas de cidades universitárias. Existe tem oferta, a demanda é maior do que a oferta. Então, assim, tem muita gente para alugar o imóvel. E aí, o que acontece? Lembrando que estudantes, normalmente, professores, ou seja, essas pessoas, elas não tiram a residência das suas casas. Então, se eu sou da Calábria, vou estudar em Pisa,
eu não vou tirar minha residência da Calabria e eu não quero a residência em Pisa. Então, eu vou alugar um imóvel. Normalmente, os estudantes alugam quartos. Então, isso é das coisas que dificultam a nossa vida. Porque, por exemplo, eu lembro que eu aluguei um imóvel lá e a gente pagava 1.000 euros, que é caro para um imóvel. Mas o proprietário falou assim, aqui eu tenho 3 quartos. Não, eram 3 quartos. Ele falou assim, cada quarto eu posso colocar 2 estudantes, cada um me paga 250 euros. Então, quer dizer, eu consigo fazer 1.500 euros sem encher o saco, sem ter residência, nada. Então, foi difícil. E ele era professor da Universidade de Pisa. Então, ele falou assim, que era pior, porque ele tinha, mais do que ninguém, conhecimento de que tinha muitos estudantes. Ele só acabou alugando com a gente porque a irmã falou que não estava de saco cheio de estudante, que o estudante sempre fazia bagunça, e bebe muito, e que aí, enfim, ele acabou alugando pra gente. Mas ainda assim, não valia a pena. Quer dizer, pra gente valia. Mas não era um imóvel que se pagaria 1.000 euros. Se eu tivesse numa qualquer outra cidade, eu pagaria, sem brincadeira, 500 euros naquele imóvel. Mas, então, fica a primeira dica aí que o Thiago, infelizmente, descobriu da pior forma possível, que é chegar numa cidade próxima de universidades e o pessoal falar, não, aqui eu não quero que você, não quero fazer contrato não, e tá tudo bem. E, bom, e aí? Aí continua a saga. Daí depois de todo esse estresse, né, porque daí já tinha passado 1 mês e meio, e no final desse processo, desse 1 mês e meio, a gente já estava, eu e minha esposa, a gente já estava muito estressado, porque já estava chegando perto daquele limite lá que começa a ficar perigoso de não dar tempo. Sim. E já estava atrapalhando meu trabalho também, eu já não estava conseguindo trabalhar direito, porque ficava na ansiedade. Daí a gente viu que não valia a pena ficar mais se preocupando, se estressando com isso. A gente acabou procurando uma consultoria, basicamente para arrumar uma casa, né, pra gente. Certo. E aí conseguiu uma consultoria e aí nossa, ficou muito mais tranquilo. Aí voltou a trabalhar, voltou a programar. Sim. De boa. A internet era boa. Quanto tempo demorou o seu processo? O processo demorou, acho que deu uns 2 meses, 2 meses e meio. Acho que foram 2 meses. 2 meses, do momento que foi residência. E deu a entrada. Deu a entrada. E aí, como que foi? Porque vocês fizeram 2 processos, né? O seu Sim. E o da esposa. Ainda é noiva ou tá enrolando ainda? Ou já é não, casei já. Só 10 anos namorando. E aí foi normal, aí os 2 processos no comune, tudo certinho. E aí começaram juntos e terminaram juntos? Deus. Não, o dela demorou mais, porque o pedido de não renúncia dela no estado de São Paulo foi enviado por e-mail errado. E daí não respondi, aí ia lá para ver o que tinha acontecido. E daí os amigos que também fizeram o processo, eles já tinham que ir lá, né? Daí eles perguntaram como que estava, pediu informação do protocolo e o e-mail que foi enviado. Daí acabou vendo que foi enviado por e-mail errado. Daí logo depois que daí a gente foi para lá, falou qual que era o e-mail certo. E acho que com 2 semanas foi rápido assim, daí dela já saiu a resposta. E aí terminou o processo. Cidadãos italianos. E aí, o que aconteceu depois? Porque você está na Itália, então... Sim. Me diga. O plano era vir para a Itália. Um dos planos, né? Porque a gente chega aqui com uma ideia, mas pode mudar depois. Sim. O plano acabou sendo a gente ficar na Itália mesmo, porque a gente gosta bastante de viajar. Até um tempo antes de começar a correr atrás disso, a gente era nômade digital. Tá. Então a gente viajava para fora, assim, até pelo Brasil, ficava 3 meses e tal. E então a gente veio aqui para a Itália pensando em aproveitar para conhecer a Europa toda, né? Que a primeira vez que a gente veio na Europa foi o ano passado. Tá. E tinha conhecido a Itália ou não?
Sim, a gente, foi para Veneza. Tá, Foi Amsterdã, Veneza e Paris. show. Então já não era uma novidade, então assim, É. já sabia como se mover. Então, mas a ideia de vir para fazer o processo de reconhecimento já era morar na Itália ou não? Era morar na Europa? A gente pensava em morar na Europa, na Europa, assim, no geral. Mas, assim, uma coisa também que a gente sonha bastante, né, porque a gente já viajou para vários lugares, é poder morar no Canadá também. O Canadá é um lugar que a gente acha delicioso. Tá. Só que daí a gente viu que para morar no Canadá, teria que a forma mais fácil seria arrumar um emprego lá. E arrumando um emprego lá não seria tão fácil ter a possibilidade de ser remoto. Daí ia ficar difícil de viajar. Então, já que a gente está aqui, na Europa, vamos aproveitar que a gente está aqui, passear por tudo que a gente conseguir. Tá. Daí a gente está pensando em ficar coisa de 3, 4 anos por aqui. Que aí aproveita para conhecer, viajar a Europa, Ásia, etc. E depois o plano, de repente, volta para a América. Sim. Tá, e como que tá a vida? Então, mas aí vocês, no determinado momento, terminou o processo e disseram, e aí, vamos ficar na Itália, vamos ficar aqui? Aí vocês mudaram de cidade, estão na mesma cidade, como que é? Não, a gente está em uma cidade vizinha da que eu fiz o processo. Certo. A gente tinha vindo aqui umas 2, 3 vezes, tinha vindo na feira. A gente gostou mais da cidade porque tinha mais opção de supermercado, tinha mais opções de trem do que a gente estava. E já tinha gente assim que a gente conhecia, né? A gente conhece algumas pessoas aqui na cidade já. E daí acabamos começando a procurar um lugar para alugar aqui. Tá. Ou seja, mais uma dica então muita gente, você que tá, tô na Itália, eu quero morar na Itália, porque assim, uma coisa que o Thiago falou, aconteceu comigo. Eu fui para a Itália, não fui pensando em ficar na Itália. Eu fui para a Itália vou fazer dinheiro, volto para o Brasil, continuo minha vida no Brasil, tinha 2 filhas. Só que, gente, para você que tem essa ideia, saiba que existe uma grande possibilidade de você chegar na Itália e falar assim, cara, daqui eu não quero mais sair. Tanto é que o meu primeiro casamento terminou por causa da Itália. Porque, assim, eu não queria voltar para a Itália, minha então esposa não queria sair do Brasil, e eu falava, para mim era um absurdo, como que você, né, nós temos 2 filhas pequenas, e eu vendo as crianças na Itália estudando, e tipo, não precisa pagar a escola é gratuita, e não tem van para levar, porque as crianças vão, né, a gente vê isso, é surreal, a gente vê as crianças indo para a escola a pé, com os amiguinhos, atravessando ruas e avenidas, você fala, cara, é normal. E aí, então, começou um conflito. Tipo, eu não volto pro Brasil, porque aí não tem segurança, não tem e aqui tem tudo. E aí, tem essa coisa aqui, a pessoa que nunca foi para a Itália, ela não tem noção, ou nunca saiu do Brasil também, às vezes ela não tem noção do que é bom. E aí eu cheguei e falei, cara, daqui eu não saio. Então, você que não pensa, de repente, em ficar na Itália, só dizendo, tem uma amiga que diz que quando a gente bebe água, ela fala da Europa, ela fala, quando a gente bebe água da Europa, dificilmente a gente quer voltar a beber água do Brasil. E além de tudo, não, e aí só para fechar esse pensamento, aí então, Thiago, aconteceu eu estou aqui, estou fazendo meu processo, foi para o comune, conheceu outros comunes, então vejam a importância. E aí fica mais fácil de você falar, olha, e aí, aquele comune que a gente conhece? Puta, lá é legal, lá tem isso, lá tem mais supermercado, lá tem não sei o que lá. O que a gente acha? Vamos ver? Aí você... Porque uma coisa é você vê, né, o comune como turista, que você não presta atenção onde põe o lixo, você não presta atenção como funciona onde tem mercado, os bairros da cidade, se tem mercado no bairro. Aí quando você vai para pensando, tipo, se eu morasse aqui, como que é? Aí você começa a olhar de outra forma. Você vai ver onde tem mercado, enfim, quais são os bairros que são mais baratos ou mais caros. Até aí você já começa a ter uma ideia melhor. Tanto que aí, ok, escolheu essa cidade aí, que vocês viu que tinha mais trem. Tudo isso, gente, é um olhar diferenciado. É o olhar diferenciado do turista.
Turista quer saber se tem, onde que tem a praça bonita, onde que tem a igreja, onde tem coisas bacanas para comer. E o cidadão quer saber o seguinte, onde tem transporte público, né? Se eu chego nos lugares, se tem ônibus, se tem trem dentro da cidade. E, enfim, por um acaso o Thiago está numa cidade que eu já conheço também, então já foi uma ótima escolha. E, então, beleza, aí vocês escolheram ficar nesta cidade. E foi... O que vocês estão achando? A gente está gostando bastante. Infelizmente, a gente entrou na cidade, assim, praticamente perto de começar o lockdown. Tudo. Então, foi dia 1º de abril. Nossa. 1º de abril a gente entrou aqui. Tudo. Não, acho que foi março ou abril. Abril, acho que... Não, foi março. Foi março. 1º de março. E daí... então, a gente assim, conseguiu instalar a internet, conseguiu fazer os pedidos das coisas de mesa, a cozinha estava praticamente pronta. Uhum. Então, ele não estava completamente mobiliado ainda? Não. A cozinha praticamente pronta, tinha a cama, o guarda-roupa do quarto, e máquina de lavar roupa também, tudo. Então estava semi-mobiliado. Uma coisa interessante, tá, gente, que tem na Itália, que é engraçado você falou isso. Na Itália, você, quando aluga uma casa, ainda que ela não esteja mobiliada, a cozinha está sempre pronta. Eu não sei se isso acontece no Brasil, eu imagino que não, mas na Itália tem essa particularidade. Então, assim, claro, não é que tem máquina, mas sempre tem meio que pia, fogão, como que é cooktop? Então, normalmente já tem tudo ali. Mas a cozinha normalmente já está pronta. É muito difícil você alugar uma casa da Itália que não tenha nem os móveis na cozinha. Não sei, não me pergunte por quê. É cultural isso, né? Teve um lugar que a gente visitou quando a gente estava procurando, que o lugar estava completamente vazio, não tinha nada, assim, nada. Tinha as paredes e só, não tinha tanque, pia, não tinha nada. Eu teria que instalar tudo, contratar gente para instalar. Uma vez eu fui... Mas tinha acabado de reformar. Então, isso que eu ia falar. Uma vez em Pisa também, eu fui alugar um imóvel que o cara tinha acabado de reformar, só que eu falei assim, mas não tem cozinha? Aí ele, não, nós vamos... Mas ele falou, não, a cozinha vem como é de praxe. Eu falei, tá, porque eu só vi buraco ali e eu nunca tinha visto. Porra, 10 anos morando na Itália. Eu falei, nossa, mas que estranho. Ele falou, não, a cozinha vai ter lá o que tem que ter. Eu falei, bom, porque senão eu tenho que ir no IKEA comprar o resto. Porque aí, né, felizmente existe o IKEA na nossa vida na Itália. E quem não sabe o que é o IKEA, pesquisem, que vocês vão... IKEA, IKEA. Vocês vão ver que é o mundo mágico. E a Elsa fez uma pergunta aqui. Quando você faz o depósito do aluguel adiantado e o processo termina antes, há possibilidade de reaver? Depósito do aluguel adiantado? Depende, Elsa. Depende do tipo de negócio de combinação que você faz com o proprietário. Normalmente na Itália, ao alugar um imóvel, você paga 2 meses antecipados, mais o mês entrante, que a gente chama, né? Então, você já meio que paga 3 meses, só que esses 2 meses antecipados é de caução, que é a tal da caparra, e aí automaticamente depois você reaver isso e tal. Isso não é um problema. O Rômulo fala, fogão cooktop? Sim, na Itália... Acho que no 80% dos imóveis que eu morei ou eu aluguei era normal, não tinha fogão igual a gente tem no Brasil. Que é engraçado que o cooktop no Brasil é chique, né? E lá é normal. Tipo, não tem, às vezes não tem forno. Micro-ondas é uma coisa que você dificilmente vê nas casas, porque, gente, aliás, acho que até vale a pena. Micro-ondas é a concepção de você esquentar a comida. E o italiano não esquenta a comida. Tipo, não quer perder um amigo e fala assim, então eu fiz um macarrão de manhã, deixa eu esquentar no micro-ondas. Aí o cara vai dar uma gorfada. Fala, o quê? Como?
Não existe esquentar comida no micro-ondas, né? Tanto é que isso é uma das coisas que eu vou puxando a memória, e eu só me dei conta que não tinha micro-ondas quando chegava cliente que perguntava, mas não tem micro-ondas na casa? Aí eu falava, não, por quê? Ué, mas como que eu vou esquentar comida? E aí eu lembrava, que né, no Brasil a gente faz comida para um batalhão de pessoas, né? As nossas mães faziam quilos e quilos de arroz, feijão, congela e tal. E na Itália, normalmente você faz a comida para comer na hora. Então eu faço o almoço para comer e não sobra normalmente para janta, e na janta você faz de novo. Então tem essas particularidades que eu acho que eu vou ter que começar a fazer umas lives sobre a vida na Itália, porque ó, não tem ralinho no banheiro. Gente, não tem ralo, porque só no Brasil as pessoas pegam água de balde para jogar na casa. E aí, as pessoas nessa hora devem estar pensando assim, como assim? Como que eu vou limpar a casa sem jogar água? Tem um negócio chamado mop. Mop foi a segunda melhor coisa que inventaram depois do bidê. Há controvérsias, mas eu ainda acho que o bidê foi a melhor invenção que o ser humano já produziu na vida, depois do mop. Mas ok, voltando aqui. Então tá, aí você infelizmente pegou essa parte da pandemia, não deu muito para curtir as coisas, porque realmente, enfim. E aí agora, como que está a vida pós-pandemia? Agora tá bem melhor. Na época da pandemia mesmo, minha esposa ficou 2 meses e meio sem sair de casa, literalmente. Ela não colocou o pé para fora. Nossa. Eu que sempre ia buscar água na praça que tem aqui, que tem a fonte. Supermercado era uma vez por semana, então parecia um burro velho trazendo um monte de saco. Muito bom. Chegava todo descadeirado em casa. Sensacional, o burro velho foi ótimo. Mas agora também a gente está passeando, tá indo para a praia, a gente comprou bicicleta agora, final de semana, a gente já foi para a praia de bicicleta. Que legal. Tá e a vida voltou, né? Sim. Mas e como que tá? As pessoas ainda estão usando máscara, não estão mais? Porque parece que não tem mais a obrigatoriedade, embora tenha a orientação, né? A obrigatoriedade, pelo que eu tenho visto, é se você está em lugar fechado, que não consegue garantir a distância. A gente foi em um restaurante no final de semana e enquanto a gente estava na mesa, a gente não precisava usar, né? Porque a gente está comendo, conversando, assim. Mas daí, a hora que ia pagar a conta, ia para o banheiro, precisava colocar. Ok, legal. Mas na praia, assim, o pessoal não usa, porque tem a distância, e quando está em tempo aberto, com vento, com sol, o vírus também, ele não consegue se espalhar tão bem. Ele morre bem mais rápido. Eu tenho amigos italianos que eles estavam preocupados, olha só como que é cultural, né? Eles estavam preocupados com a chegada do verão, porque assim, como que eu vou usar máscara no calor? Porque é desesperador, né? Você usar máscara no calor. Aqui tá calor e eu tenho que sair de máscara. Puta. Tudo bem, eu também escolhi uma cidade, eu tô em Belo Horizonte nesse momento. Eu tô numa cidade que, assim, só não tem mais ladeira porque eles não tinham mais como criar mais ladeira. Eu não entendo por que conseguiram criar uma cidade no meio desse morro todo. Então aqui é o seguinte, você vai, ali você já tá... Eu tô com umas panturrilhas assim, que é um espetáculo. Eu tô, assim, sair para comprar comida e voltar a fazer um exercício de panturrilha. E é ofegante, né, você usar máscara. Então eu lembro que os meus amigos há 2 meses atrás falaram assim, primeiro, tomara que essa pandemia termine até o verão, porque você tá numa cidade que eu conheço que muda completamente a cara, tipo, no verão é uma cidade... você tá, assim, no verão é uma cidade, no inverno é outra. É como se fossem 2 cidades completamente diferentes, né? Ali, todas as cidades ali. E aí o pessoal já estava preocupado, falou assim, meu Deus, vai chegar o verão, como que eu vou fazer sem a praia? Porque quem vive em cidade de praia na Itália, se tipo, esquece a família, esquece filho em casa, mas a praia tem que ir. Você já está percebendo isso? Já começou essa coisa da galera tá na praia, se bronzeando? Na praia, assim, da cidade... da cidade que eu tô mesmo, assim, na praia
que eu acho que é a principal. Tá bem movimentado, tem bastante gente. Eu peguei a bicicleta e fui numa um pouco mais afastada. E nessa, pelo menos eu também não fui no horário que era tão quente, né? Eu fui assim para umas 5:30 da tarde. Daí o sol já tá um pouco mais baixo, o sol é bem forte já. Pois é. E também tá escurecendo às 9, né? Então a gente pegou um sol aí que bastante tempo de sol e um sol que já não estava mais tão forte. Então a gente até entrou na água. Eu me surpreendi porque eu achei que eu ia congelar. Porque não é tão gelado assim, é comparável com a água do rio, assim. Tá. Não... Porque na Itália é difícil a água ser gelada igual em outros países. É engraçado isso. Né? Dizem que é porque não é tão profunda, blá, 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 enfim, não entendo nada disso, só sei que eu gosto de ir pra praia e aí eu fazia muito snorkel, é muito legal. Não sei se você curte, é bem legal. Nunca fiz. Cara, compra numa lojinha os snorkels e é muito legal. Tem muito peixinho aí e medusa. É muito legal. E, aliás, você tá falando que o sol tá forte? Calma. Calma que julho tá chegando. Calma que você vai ver o que é 35 graus. 36, 38. Já tá 30 agora. Então, em junho, porque isso é uma das coisas que na Itália, aliás, gente, já fica a dica aí, na Itália dói. O verão, eu já cheguei a pegar 40 graus em Roma. E assim, aí perde a graça do passeio. Porque como você consegue caminhar com 40 graus? Seu objetivo de vida é sobreviver, né? Não é mais passear, tirar foto. Você quer uma sombra, quer água. Exatamente. Você só quer encontrar uma sorveteria para ficar o maior... Você só quer entrar... Você entra em loja só por causa do ar-condicionado. Você nem quer comprar nada. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Que não tem outra coisa, né? Curiosidade é que não tem ar-condicionado nas casas na Itália. Por quê? Porque como o verão dura 3 meses, o italiano já fala, para que eu vou gastar dinheiro? Então ele sofre, reclama durante 3 meses. Tanto que eu já falei, né, gente? Eu vou fazer uma camiseta, sou italiano, sou reclamildo, porque o italiano ele fica 3 meses reclamando que tá um calor dos infernos, mas ele não compra um ar-condicionado. Ele compra aqueles ventiladores que não funcionam, que na verdade só espalha o calor. Né? É só espalha o calor, aquilo ali não congela. A parte água, sombra, sorvete e banco. Mais ou menos isso, não necessariamente nessa mesma ordem. Tiago, dentro dessa sua experiência, o que você daria de conselho para a galera? Tipo, o que fazer e o que não fazer dentro do seu processo de cidadania? Tem alguma coisa que você possa dar de ideia, de dica para a galera? O que fazer e o que não fazer no processo de cidadania. O que funcionou para você? O que você faria de diferente, por exemplo? Uma coisa que é muito importante é conhecer todo o processo, porque a gente contratou uma consultoria, mas a gente sabia tudo o que precisava ser feito. Show. Então, até teve uma coisa assim que o tempo da Camila estava chegando perto dos 3 meses, e ela falou, não precisa pedir o permesso, porque está quase pronto, não sei o quê, mas eu sabia, né, que podia dar problema, então eu insisti bastante até que a gente conseguiu fazer a consultora ir com a gente lá para fazer o pedido do permesso. Certo. Até uma outra coisa que você comentou que eu percebi, foi o pedido errado para o consulado, tipo, a consultora tinha que ter visto isso e passado certo. Quer dizer, vocês foram atrás do certo para conseguir, Sim. Ou seja, saber o que... E isso é importante, independente se você vai fazer sozinho com alguém, você tem que saber, porque é exatamente para cobrar, né? Sim. Saber o que você pode exigir, o que está errado. Exato. Identificar se alguma coisa está errada, porque... até em cima disso que você falou, tem gente que me fala assim, às vezes, eu tô aqui há 1 ano na Itália com consultoria, não sei o que fazer. Para mim já é uma coisa que é surreal. Como assim você tá 1 ano na Itália com consultor e não... então, eu não sei o que está acontecendo. Mas como você não sabe? Porque a pessoa, ela não sabia do processo. Então, para ela, 1 ano é normal. Por quê? Porque provavelmente a consultora está dizendo, então, teve esse problema aí, mas a gente vai resolver. E a pessoa não sabe qual é o problema. Então, para ela é normal. E, gente, não é normal.
um processo durar. Não é normal um processo durar 1 ano e meio. Não é normal. Ok, desculpa. E também se preparar bem financeiramente, né? Porque nos imprevistos que acontecem, que acabou de acontecer, né? Mas também pode acontecer todo tipo de imprevisto, assim, se você vem ou com o plano de voltar ou com o plano de ficar, você precisa ter uma reserva maior do que você está se planejando. Não pode ser ficar na risca, assim, porque pode dar qualquer tipo de problema. Tudo pode acontecer, né? Sim. Ou seja, mais uma vez, mais alguém que eu estou conversando usa a mesma palavra, planejamento. Perceberam que planejamento é a palavra-chave, é o segredo. O segredo para, na verdade, tudo na vida, né? Não é só no processo da cidadania. Qualquer coisa que você vai fazer, se você não tiver planejamento, você fica à mercê do que pode acontecer. E aí não faz sentido. Muito bom. O que mais? Deixa eu ver aqui. Tiago, vocês perceberam? Tiago é programador. Aí a gente começou a conversar, falou assim, eu separei algumas coisas aqui para não esquecer. Eita. A página está falando dor de barriga em euro. O euro agora com 18 mil reais cada euro, realmente não está fácil ir para a Itália, e enfim. Por isso que também tem uma outra coisa. Ontem a gente teve o encontro lá da escola, eu falei, teve um aluno que está na Irlanda, e ele ganha em euro. Então, assim, hoje, eu pensaria o seguinte, vou para a Itália, vou fazer o meu processo, se eu vou ficar na Itália, a primeira coisa que eu quero fazer é arrumar um emprego. Porque aí você começa a ganhar em euro. E aí, você para de sofrer. Que é lindo, gente, cair em euro. E outra, tem duas situações que são muito boas. Uma, quando você começa a ganhar dinheiro em euro. E o segundo, quando você tem dinheiro e vem para o Brasil. Por quê? Porque aí o inverso acontece. Sei lá, você sai num lugar, sei lá, você gasta 500 reais com a galera, que pra gente que... e tem outro detalhe, a gente começa a ter uma noção diferente de números, tá? Quando a gente tá na Europa. Qualquer coisa acima de 100 é caro, porque a gente pensa em euros. Mais de 100 euros é uma coisa já cara. E aí aqui você fala assim, nossa, esse final de semana eu sei que a galera gastei 500 reais. Você fala, quanto? E o pessoal aqui acha normal, né? E a gente fala, cara, 500? Imagina, 500 euros eu compro um restaurante na Itália quase. Mas enfim. E aí, só que assim, aí você vai gastar 500 reais, puta, dá 100 euros. Então, é gostoso também o inverso, tá? Então, quem aí tá reclamando, porque é horrível, o euro tá caro. Pensa no inverso, começa a pensar, faz um planejamento, arrumar um emprego na Itália, ou onde quer que você vá morar depois, para ganhar em euro, ou em libra, ou o que quer que seja, em japonês, que só não vale o dinheiro lá na Argentina, porque o peso argentino não vale nada. Então, por favor, vá para um país que o dinheiro vale mais do que o euro, né? Que o real, por favor. A dica também é assinar a Escola da Cidadania, né? Porque tem muitas dicas boas. Muito mais fácil lidar com os italianos na base da dica da paçoca. Você chegou a usar a paçoca? Opa, nossa senhora, eu trouxe 3 caixas de paçoca aqui. Porca miséria! Pessoal, tem uma galera que provavelmente não tem noção do que é a paçoca, e não vou falar da paçoca aqui, a gente fala em outro momento, só para deixar o pessoal, como assim paçoca? Então, a dica da paçoca, vocês usaram a paçoca, é verdade. Sim. Em alguns momentos. Sim. Foi bom também, a gente conseguiu aprender o básico do italiano com o mini curso de italiano que tinha na Escola da Cidadania. Legal. Além disso, a gente fez 12 horas, mais ou menos umas 12 horas de aula particular remoto, né? Com uma italiana. Legal. Via Skype. Vocês chegaram na Itália com o mini curso de italiano da escola e 12 horas de aula de italiano particular? Também a gente estudou por outras fontes. A gente estudou por Duolingo, outros vídeos no YouTube. Então, a gente conseguia se comunicar, mas a gente não consegue, por exemplo, discutir. Claro. Por exemplo, na imobiliária lá, teve uma mulher que foi mal educada, tratou a gente mal, assim, como se fosse
porque a gente não domina tão bem o italiano, né? A gente conseguia se comunicar, e daí ela falou, ela falou, se eu te der um contrato de afito, você não vai conseguir ler. Nossa senhora, que vontade de saber umas o palavras italiano, feias. Assim, Nossa. Torta. Nossa, Mas aí a gente também não tem a característica de confrontar. Eu e a minha esposa, a gente não, mesmo se fosse em português, a gente dificilmente iria tentar qualquer coisa, né? A gente fala, tá bom, vocês não querem, então va bene. Tem quem quer. Entendi. Então, gostei da dica, gostei das 2 dicas que você deu. Uma era entrar na Escola da Cidadania Italiana, que está aparecendo o link aí, o jabá nada discreto, e a dica da paçoca. Ó, o meu canal falou, já vi a dica da paçoca, quem mais? Paçoca é vida, Pri. E o pessoal tá falando aqui o seguinte, quando você falou da escola, o Robson falou assim, ó, sim, a dica de ontem já me deu resultados, porque ontem nós tivemos um dos encontros, a cada 15 dias a gente tem encontros, e aí ele falou que a dica já deu resultado, e a Isa falou, porque ontem, Thiago, nós ficamos 3 horas e 40 minutos na escola, no treinamento. Acho que ontem foi o recorde. Tanto é que eu brinquei que eu tô com as cadeiras doendo ainda, porque na hora eu fiquei todo empolgado, cara, que massa, não sei o quê, mas agora tá doendo tudo, porque eu sou um senhor de idade. Mas, que mais? Cara, bom, vamos lá. Todo mundo tá pegando as dicas. Eu não vou repetir as dicas aqui não, porque vocês têm que estar ligados no troço. O Thiago, desde o início da live, ele já deu algumas dicas interessantes. E aí eu fui pontuando, porque assim, eu vou aproveitando que como vai passando rápido, eu falo, opa, só lembrando, olha o que ele falou isso, falou aquilo. Uma coisa até que, só para complementar o que a Paty escreveu aqui, que é importante. Quanto maior o custo do euro, maior o planejamento. Boa, Paty, gostei. Por quê? Porque você tem que ter o plano A, o plano B, que nem no caso do Thiago, eles foram... Como que iria se imaginar que naquela região era difícil os Airbnbs alugarem para as pessoas? Como que se podia imaginar? Não tem como, só chegando ali e aí você começa a perceber um, outro fala outro, tá, puta, aqui não é uma região boa. Qual que é o plano B? É mudar de comune? É contratar alguém? Alguém até perguntou aqui, mas contratou alguém só pro aluguel? Não, foi todo o processo. Uma pessoa para fazer o processo. Então, mas aí, por que conseguiu contratar uma pessoa? Porque já tinha um planejamento financeiro, se não tivesse, como que é? Então, assim, tem... E outra, uma coisa até que é difícil, que eu nem contei quando ele falou, mas é muito difícil, eu imagino o quanto foi difícil chegar naquele momento do desespero de falar, meu Deus, e agora? Vamos contratar alguém. Por quê? Porque quando você está no momento do desespero, dificilmente você consegue tomar uma decisão inteligente. Porque, que nem a brincadeira do calor, você só quer sobreviver. Você só quer sair daquela situação. E aí, às vezes, ou normalmente, a gente toma a pior decisão, porque às vezes é a primeira que aparece. Então também, claro, tem o perfil do Thiago de ser programador. Tem uma coisa que, assim, eu brinco, mas é verdade. Eu fui programador. Acho que a melhor coisa da programação, ou quem estudou programação, não é nem a ferramenta em si. Para mim, a melhor disciplina que existe do mundo da programação é um negócio chamado lógica. Porque quando a gente aprende a lógica, a gente usa tudo na nossa vida. A gente procura ser lógico também. Tipo, peraí, tem um problema. Então, deixa eu ver como... Porque, assim, o if, then, else, né? O isso, aquilo, outro, a gente já parte do pressuposto, qualquer problema aqui, qualquer merda, a gente já tá pensando, opa, peraí, eu vou fazer isso. Mas e se der errado? Então, é automático. Então, quem não é da área de TI, fica essa dica, procura estudar lógica. Tem um livro que eu escutei ele, né, por audiobook, que é o Algoritmos para Viver. Ele explica como você consegue aplicar as coisas da computação na vida real, aplicações práticas e que com certeza você vai usar, né? Dificilmente você conseguiria pensar de uma forma tão ótima para resolver problemas
e esse livro ajuda você vai com muitas soluções. Já peguei aqui, ó, Brian Christian, Algoritmos para Viver, a Ciência Exata das Decisões Humanas. É esse? Esse. Espetáculo! Ó, pessoal, tá aqui, ó, tem na Amazon. Opa, aqui, ó. É isso, né? Isso. Olha só, tem e-book. Eu escutei ele por audiolivro, só que foi em inglês. Eu não sei se tem o Audible em português ou se tem esse livro em outra plataforma em português. Que já fica outra dica aqui. Audiobooks. Audible, eu não conheço em português, então não sei como que é. Realmente, nos Estados Unidos, em inglês tem muito mais coisa. Mas vale muito a pena, por quê? Porque aí não tem mais desculpa, né? De falar, eu não tenho tempo para ler o livro. Ué, você vai, que nem eu saio aqui para resolver um problema, ponho um audiobook e fico ouvindo. E ó, vou dar até uma outra dica. Tem um aplicativo chamado 12 Minutos. Você conhece, Thiago? Não conheço. 12 Minutos é um aplicativo, na verdade, sim, ele é uma versão brasileira, Herbert Richards, é uma versão brasileira de um aplicativo. Como é o nome da versão em inglês? Enfim, os 12 Minutos é assim, você baixa e sempre tem um livro, um audiobook, na verdade é um resumo dos livros. Então, assim, a ideia é você ler um livro em 12 minutos. Então, eles fazem um resumo deste livro. Então, por exemplo, aqui tem Carreira e Business. E aí, por ser português, é um aplicativo brasileiro, lidando e superando crises, o que as escolas de negócio não ensinam, a história da Heineken, tem uma porrada de livros. E o que acontece? São resumos. E aí, se você não quiser pagar o aplicativo, que acho que custa R$80 por ano, você tem um audiobook por dia. Então, são 12 minutos que você ouve, e aí ele pega os principais pontos do livro, aí você fala, cara, gostei. Aí você compra um livro para ler, porque aí você vai querer se aprofundar naquilo. É maravilhoso, é sensacional a ideia, mas também Audible, ótimo para você. A galera tá aqui, ó, ensandecida agora. Pessoal de TI é metódico, concordo, lógica é fundamental, lógica para a busca de documentos é fundamental, a parte já me dando aqui umas indiretas. Fábio, você é inspiração, exemplo de garra. O Thiago, estamos adorando. Aliás, agora que nós estamos terminando o nosso bate-papo com o Thiago, eu quero que vocês escrevam aqui para o Thiago o que vocês acharam desse bate-papo. Se vocês gostaram, porque alguém tem que trabalhar, né, Thiago? O Thiago tem que trabalhar. Né? Enquanto isso, eu vou dar um outro exemplo que eu usei hoje de computação, otimização, que foi enquanto eu estava pegando água na fonte. Geralmente são três bocas de fonte que tem na praça da cidade, só que como tem o Covid, eles fecharam todas, deixaram só uma, e você só consegue acionar por um pedal, para evitar que as pessoas coloquem o dedo, né? E eu sempre encho uma vez por semana todas as garrafas que eu tenho aqui em casa, né? Então deve ter uns 20 litros. Por isso você era literalmente burro de carga? Sim, mas eu tenho um carrinho também. Boa. Mas daí eu tava lá enchendo, tava no começo ainda, e chegou uma pessoa. Eu vi que tinha só uma garrafinha, né, um pouco de água para encher. Eu liberei para essa pessoa, porque como eu chego lá na expectativa de que vai demorar mesmo, porque eu tô levando um monte de garrafa, para mim não é um problema se eu der a vez para a pessoa, para ela, porque ela também vai na expectativa, só uma garrafinha, é ruim, né, você ficar esperando encher 20 litros de água. Sim. Então, dá para usar essas estratégias também para dar prioridades para diversas outras coisas, né? Se eu vou fazer alguma coisa que eu tenho expectativa de que já vai demorar, não vai ser um problema se demorar um pouquinho a mais. Mas se vai uma pessoa fazer alguma coisa que é rápido, que é a expectativa de fazer rápido, é muito ruim ela ficar esperando muito. Show! Agora você vai ter que explicar para a galera o que é a aguinha da fonte, porque eu sei o que significa, mas a galera aqui, tudo bem, deu para entender, mas explica melhor. Aqui, eu não sei se são em todas as cidades, mas as duas cidades que eu morei, aqui na região, tem, em algumas praças, tem fonte onde você consegue pegar água tratada, assim, para poder tomar.
porque não é recomendável você de graça. A água que vem da torneira, pelo menos aqui, não é recomendado para tomar, porque ela tem muito calcário. Então, ou colocaria um filtro, ou dá para ir na praça aqui também, que é 2 quarteirões de casa, e pegar água. E uma coisa interessante também é que tem uma fonte, um pouco mais afastada da cidade, que tem água com gás. Você coloca uma moedinha, né? É bem barato. Eu não lembro mais o preço, mas acho que com 50 centavos você enche muitos litros de água. 50 centavos de euro. Que é esse mesmo esquema, né? O totenzão que tem, aí tem o botãozinho, água normal e água com gás. Sim. Aí você coloca a moedinha e aperta lá. Inclusive, esse final de semana, como eu peguei a bicicleta, eu fui lá para ver e estava fechada a parte da água com gás, foi à toa. Só a bicicleta já tem aquela cestinha na frente e tal, que a gente não utiliza? Da minha esposa tem, eu peguei a bicicleta dela. A minha não tinha como colocar a cestinha, eu vou ter que ver o que dá para fazer para colocar alguma coisa atrás. Que ela tem aquele suporte atrás. Tá, ó, meu canal tá perguntando, qual que é o mesmo nome do livro? Algoritmos para Viver. Eu não sei se é o livro ou se é o aplicativo, né? O aplicativo é 12 minutos. O aplicativo é 12 minutos, Ó, o pessoal aqui tá te agradecendo demais, parabéns, obrigado, muito massa essa live. Show. Gente, se vocês gostaram daquela coisa da parte do youtuber agora, dá o clique no trocinho e faz outro trocinho. A Cris, que trabalha com a gente, estava reclamando hoje que ela não foi avisada da live e ela tá com o trocinho ativado lá, o sininho. Então, sei lá. Detalhe, nós temos um grupo no Telegram. E lá no Telegram eu coloco, tá aqui, ó, t.me/Fábio Barbiero. Entra lá no Telegram, porque toda vez que a gente vai ter algum tipo por exemplo, eu avisei, vai ter hoje um bate-papo com o Thiago. Eu acho que eu avisei. Agora, deixa eu ver se eu avisei mesmo. Claro que eu avisei. Não avisei, eu devia ter avisado. Mas, enfim, vocês entenderam. Vai lá que de vez em quase sempre eu aviso. E, Thiago, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns pelo reconhecimento. E curta a Itália, que agora... é só alegria. Obrigado pelo convite também. Que você continue tendo todo esse sucesso. E a minha esposa aí mandou mensagem. Câmera passaporte. Massa. Esse aí no ícone sou eu. Olha só o pessoal, os nômades digitais. Câmera passaporte. Já tá tudo no esquema já. A Vera falou que eu avisei no Stories. Obrigado, Vera. Viu, gente? Eu aviso. Mas também no Telegram. Obrigado, Thiago. Boa praia para você aí. Não queria mesmo, deixa. E aproveita o pão de queijo, doce de leite. Só de também pirraça, sentindo falta. Só de pirraça agora eu vou comer pão de queijo com doce de leite e goiabada cascão dentro. Só isso. Vou postar mais fotos de praia. Abraço. Abraço para vocês e a gente se vê na próxima live. Arrivederci! Arrivederci. Tchau.